A paz de Yahshua Mashiach seja com todos os amados irmãos. A paz de Yahshua, meus amados irmãos. Já estávamos até com saudades, né? Muitas saudades, gratidão, né, papai? Estamos, né? Estamos aqui com os irmãos novamente, né, irmãos? Nós tivemos aí um período de, vamos falar recesso, né, irmão? Diante de tudo aquilo que nós temos vivido. Vocês já devem ter visto o nosso encontro, né? Nós tivemos ali um primeiro encontro dos filhos de Israel, né? Foi. Aquele encontro maravilhoso aqui, para que nós pudéssemos ter aqueles 3 dias na presença do papai. E ali, maravilhoso, a nossa comunhão, reunindo as pedrinhas ali, agrupadas, momento nosso de nos alegrar por estarmos juntos, né, irmãos? A alegria do exército celestial é estar reunidos, juntos, novamente, juntos, novamente, juntos, novamente. E isso vai acontecer em outras oportunidades, segundo a vontade de Papai Yahshua, né? Nós vamos fazer o invocar aqui, irmãos. Vamos já começando a invocar, para que seja sempre Yahweh que esteja falando e não o homem. Sempre Yahweh esteja falando e não o homem. É verdade. Uma questão de Filadélfia, irmãos, é conhecer a verdade e andar nela. Não adianta mensageiro de Sardes ali ensinar o invocar, sendo que os seus discípulos não invocam. Falam deles mesmos. O próprio mensageiro de Sardes, quando vai fazer os vídeos, não invoca, ou seja, fala dele mesmo. Mas nós, Filadélfios, invocamos, porque nós não queremos falar nada de nós mesmos. Queremos que Yahweh fale através de nós, como vasos de honra na presença do Rei. Né? Vamos juntos, amados? Ó Yahshua, ó Yahweh, ó Yahshua, ó Yahweh, ó Yahshua, ó Yahweh. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Papai amado, Papai grandioso, ó Papai, nós estamos aqui. Sim, papai. Yahweh forte e valente. Ó Papai, abençoa, Papai, as nossas vidas, as vidas dos irmãozinhos. Abençoe Sardes, vestes limpas. Abençoe Filadélfia, que tu possa acrisolar, purificar, santificar o teu povo. Sim. Abençoa as águias, papai, que estão se achegando a nós. É verdade. Que eles possam ser fortalecidos porque são fiéis, papai. É verdade. Cuida de cada irmão, papai. Proteja-os e guarda-os. Livra-os de todo mal. Livra-os de toda tentação. E que eles possam se santificar cada dia mais para servir no templo celestial. É uma necessidade de purificação para poder servir no templo celestial. É verdade. Ó papai, abençoe cada irmãozinho e irmãzinha. Proteja e guarde. E que tu possas conservá-los de pé, papai. No nome de Yahshua, o Mashiach. E assim seja feito a vontade do papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Gratidão. Gratidão, papai. Amados irmãos, uma das coisas que eu acho que é aquilo que mais tem gerado dificuldades, né? É os israelitas de ouvir a mensagem de restauração, né?
e entender. Porque muitos pegam e falam assim, mas por que o mensageiro de Sardes trouxe os nomes se ele não é um mensageiro de Filadélfia? Irmãos, você percebe a palavra que fala sobre aquele que está construindo uma torre, né? Verdade. E ele não dá conta de completar. Não dá conta de completar. Por quê? Porque ele não observou o mensageiro, né? Verdade. Então, vamos abrir essa palavra, irmãos. Eu quero que você abra conosco no livro de Lucas. Lucas 14? Lucas 14, versículo 28. Olha só. Lucas 14, versículo 28. Fala assim: Papai Yaucha, maravilhoso, ele sempre, em todas as suas palavras, ele fala de segredos celestiais. E ele fala de profecias no final dos tempos. Fora a sabedoria, né? Fora toda a sabedoria, né? Só por aquele que é intérprete para Exato. discernir, porque saiu dele. É verdade. Né? A magnitude da sabedoria de Yauch. Verdade. Que se tornou Ial forte e valente. Que se tornou Ial forte e valente. Ele cumpriu a palavra e se tornou Ial forte e valente. E aqui especificamente fala assim, ele, papai, falando, versículo 28, Lucas 14, 28. Quem de vós, com efeito, querendo construir uma torre, primeiro não se senta para calcular as despesas e ponderar se tem com que terminar. Não aconteça que, tendo colocado o alicerce, qual alicerce? Os nomes de Yaucha, a base. Não aconteça que, tendo colocado o alicerce, os nomes de Ial e Yaucha, e não sendo capaz de acabar, todos os que virem comecem a caçoar dele, dizendo, esse homem, o mensageiro de Sardes, começou a construir, mas não pôde acabar. Isso aqui é uma profecia final dos tempos a respeito do mensageiro de Sardes. Iniciou bem, meu irmão. Iniciou bem, colocando ali o alicerce verdadeiro, os nomes de Ial e Yaucha. Só que existe uma exortação ao mensageiro de Sardes. Sim. Falando a ele, olha, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Por quê? Porque você ainda continua, entendeu? Continua ainda alimentando de fermento. Você ainda continua alimentando daqueles evangelhos anátemas. Quais? O evangelho de Mateus e de Marcos. Você tirou de João, mas continua de Mateus e de Marcos. Sabendo que Ial já tinha te falado que a escritura é de Lucas. Se a escritura é de Lucas, por que você se prende ainda no evangelho de Mateus e de Marcos? Por quê? Porque muitos dos ensinos estão fundamentados no evangelho de Mateus e de Marcos. Então, ele, para ter justificativa daqueles ensinos, ele não pode desapegar desse evangelho de Mateus e também de Marcos. Por quê? Porque o de Lucas não dá sustentação para ele, para aqueles pensamentos, para aquelas doutrinas. Então ele se prende nele, ficou prisioneiro, ficou escravo. E com isso que ele não consegue concluir a obra. Por quê? Porque aquele que viria após ele, que é o mensageiro de Filadélfia, viria restaurar todas as coisas, viria trazer a mensagem verdadeira. Por quê? Porque o mensageiro de Sardes, ele não tinha força
para concluir essa obra. E papai, quando está falando aqui a respeito da construção desta torre, ele está falando ao mensageiro de Sardes, que ele não ponderou para poder concluir a obra. Por isso que nós vamos lá em Apocalipse 3. Vamos lá. Apocalipse 3, versículo 1. Diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: assim diz aquele que tem os 7 espadial e as 7 estrelas. Conheço tua conduta, tens fama. Tem fama, todo mundo considera ele como um vivo, mas na realidade, espiritualmente, ele está morto. Por quê? Porque ele está tocando em coisas mortas. Em coisas mortas. O que ele toca em coisas mortas? Ele não traz a mensagem de salvação, ele traz a mensagem da perdição, porque ele traz a mensagem do anjo da morte, Emanuel. Ele se fundamenta toda a mensagem dele em Emanuel, que é o anjo da morte. Por ele estar focado no anjo da morte, ele toca no morto e ele se torna impuro, indigno, para poder ser arrebatado como primícia para servir no templo. Então, quando fala que ele está morto, ele continua, versículo 2, dizendo assim: torna-te vigilante. Significa que ele não está vigiando. Torna-te vigilante, consolida o resto que está para morrer. Aqui, ele usa 2 momentos da linguagem. Olha só, ele fala assim: torna-te vigilante e consolida. Consolida está no presente. Agora, aqueles que estavam, está falando de passado. Esse aqui foi uma tradução equivocada do teólogo. Por quê? É consolida presente. Aqueles que estão futuro para morrer. E não passado que estava. Estão para morrer. A gente precisa fazer a correção aqui da linguagem. Consolida agora aqueles que estão para morrer no futuro. Morrer quando? Na perseguição. Na perseguição de quem? Do dragão. A perseguição do dragão. O dragão, visto que foi jogado na terra, saiu em perseguição à mulher. A mulher vai ser protegida pelo antimachia. Nós vamos ver esse estudo de Apocalipse 12. Aí, quem que entra em defesa da mulher? O antimachia. Vendo que o antimachia entrou em defesa da mulher e o dragão não vai poder tocar na mulher, o dragão vai perseguir quem? Os descendentes da mulher. Esses que guardam o nome de Ial e de Yaush. Ou seja, são esses que saíram da condição ali das denominações, já tem o nome restaurado, mas estes que ainda não receberam a mensagem verdadeira de Filadélfia. Por isso que ele fala, olha só: torna-te vigilante, consolida o resto que está para morrer, pois não achei perfeita. E o próprio mensageiro de Sardes, ele fala concluída, fazendo um link com aquele que não conseguiu concluir a torre. Ele mesmo se identifica, falando assim: pois não achei concluída a tua obra. Aqui fala: não achei perfeita a tua conduta. Mas ele fala: não achei concluída a tua obra, fazendo um link com aquele que começou bem, mas não conseguiu concluir. E ele fala: lembra-te, versículo 3, portanto, de como recebeste. Ou seja, ele está recebendo a mensagem. Ele está recebendo a mensagem, mostrando que os 2 anjos estão andando no mesmo tempo nesta terra. Então, um é o mensageiro de Filadélfia e o outro é o de Sardes. Está repreendendo ao de Sardes, que não está observando o de Filadélfia e nem está se convertendo à mensagem dele. E é ele que vai concluir. Esse mensageiro de Filadélfia vai concluir a obra
que o mensageiro de Sardes não conseguiu concluir. Ele não conseguiu concluir, ele não conseguiu fazer uma igreja, ele conseguiu fazer uma sinagoga. Por quê? Porque eles não têm a característica de igreja, entendeu? Eles não têm essa característica de igreja, eles não têm as duas funções da igreja, ancião e servo, porque ele anulou completamente qualquer sistema hierárquico. O sistema hierárquico que precisa ser destruído são os sistemas hierárquicos de Babilônia, são sistemas hierárquicos das denominações. Mas existe uma necessidade de voltar para as veredas antigas. As veredas antigas são as veredas ali dos apóstolos. Ali havia ancião e servo. Havia ancião e servo. E esses anciãos e servos que conduziam a igreja. Só que o mensageiro de Sardes, ele cortou todo tipo de hierarquia. E isso está aonde? Está em 1 Timóteo, capítulo 3. Ali fala sobre as duas estruturas, o ancião e os servos, também chamado de presbítero, né, referindo aos anciãos, e diáconos, referindo a quem? Aos servos, mas a tradução correta é anciãos e servos. Isso justifica aqueles que estão assentados no trono ao redor do Cordeiro. Ali que está sentado no trono é o Cordeiro. Aquele é o Cordeiro. E aqueles que estão ao seu redor, sentados em tronos, com coroa de ouro na cabeça, são referidos como anciãos. Anciãos. E da onde que vieram ancião? Da igreja dos remanescentes de Sardes, que não foi. Por quê? Porque ele cortou todo o sistema de hierarquia. Se eles têm coroa na cabeça e eles são anciãos, mostra claramente uma hierarquia. Vocês conseguem compreender isso? Muito claro. Se eles têm coroa na cabeça, estão sentados em trono e são apenas 24, é uma hierarquia. É uma hierarquia. Então, irmãos, o que você me diz desse mensageiro que está ensinando errado? É o que está escrito aqui. Está falando assim, versículo 3, falando ao mensageiro. Lembra-te, mensageiro de Sardes, portanto, de como recebeste e ouviste. Ouviste de quem? Do mensageiro de Filadélfia, que está te orientando, te exortando. Mas você não quer, por quê? Porque está se colocando numa condição de orgulhoso. E ele fala, observa-o. É o português. Observar alguém, observar o mensageiro de Filadélfia. Observa-o. E converte. Está mostrando que você, mensageiro de Sardes, está precisando se converter. Isso joga por terra toda a explicação de Lutero sendo mensageiro de Sardes. Exatamente. Então vai falar com Lutero. Olha aqui, Lutero, no final dos tempos, vai vir alguém que é para você observar e aprender com ele. É o mensageiro de Filadélfia. Só que aí, você está morto, né? Você está aí na cova. Você morreu há quase 500 anos atrás. Então, você observa aí da cova e converte da cova. Por quê? Porque quando vier o mensageiro de Filadélfia, você precisa ouvir o que ele está dizendo. Aqui, irmão, joga por terra a condição de que Lutero era um mensageiro de Sardes. Os dois têm que estar andando no mesmo tempo, para que este vivo possa observar o outro, para que este que se tem fama de vivo está ouvindo o que o outro está dizendo. Isso. Só assim ele vai poder se converter. Viu, irmãos? A verdade vem no final dos tempos, conforme a profecia de Daniel 12, que viria, sela, marca, tranca a escritura,
para o final dos tempos, até que venha um intérprete. O intérprete vai trazer entendimento sobre toda a Escritura. E aí, mensageiro de Sardes, você deve converter a ele. Você deve ouvir o ensino dele. Porque se isso não acontecer para você, o que vai acontecer contigo? Olha só, ele fala, versículo 3, parte B. Caso não vigies, virei como ladrão, sem que saibas a que hora venho te surpreender. E é isso aqui que ele bate na tecla, que ele, Ial, não vai fazer nada, conforme Miqueias, ele não vai fazer nada sem revelar. Oséias, perdão. Não, Amós. Amós 3. Amós 3:7. Ele não vai fazer nada sem mostrar aos seus servos os profetas. Aí eu pergunto para você, o mensageiro de Sardes é servo? É profeta? Por quê? Já é a 8ª, 10ª, não sei quantas vezes que ele já erra. Então Ial está revelando para ele alguma coisa? Para ele trazer mensagem de data de arrebatamento? Se aqui está falando para ele, vigie, vigie. Ninguém vigia, irmãos, com data marcada. Com data marcada é aquela data. Eu lembro claramente que no início, irmãos, que a gente recebia os irmãos para fazer imersão. Por quê? Porque os irmãos estavam com medo das datas, né? Os irmãos estavam com medo das datas. E aí vinham todos arrependidinhos, né? Arrependidinho, eu quero ser arrebatado. Aí vinha, era imergido, aí não acontecia o arrebatamento da data que o mensageiro de Sardes marcava, não conseguia ficar, já ia embora, entendeu? Foi embora, ou seja, não havia uma conversão genuína, não havia. E quando fala com Filadélfia, fala assim, para vocês de Filadélfia, porque vocês perseveraram. Por isso que a palavra para ela é de perseverança. E é perseverança no quê? Perseverança na mensagem, no crescimento, no ensino, na santidade, em colocar a vida em ordem. Exato. Eles perseveraram. Não é aqueles que vêm de forma ali amedrontados e são imergidos no nome de Yahshua e depois eles abandonam porque não aconteceu o arrebatamento. Isso mostra claramente que é uma conversão fingida. Mas Ial não quer esse tipo de situação, irmãos. E é por isso que ele não quer fingidos no meio dos 144 mil. É verdade. Que Ial, ele não vai dar a data. Ele mostra o tempo. E é por isso que o tempo está aí. Mas a data ele não vai conferir para ninguém. E nós vemos isso lá na passagem do arrebatamento de Elias, né? Ali estavam os servos dos profetas, falaram, é hoje que vai arrebatar. Aí não era. Agora foi para outra cidade. Agora chegou lá, encontrou os servos dos outros profetas. É hoje que o teu mestre vai ser arrebatado. Aí não era arrebatado. Aí chega de novo, vai para outra cidade. Aí fala assim, aí Eliseu, é hoje que o teu mestre vai ser arrebatado. E era arrebatado? Não. Aí eles foram andando, passaram pelo Jordão em seco. Eliseu bateu ali o seu manto sobre as águas do Jordão. As águas ficaram retidas, eles passaram em seco. Eliseu, andando. De repente, um é separado do outro e um é levado. Aí eu falo assim com vocês, e aí? E os filhos dos profetas? E as datas que eles estavam marcando? E os filhos dos profetas ali? Ial não revela tudo aos servos dos profetas? Mas espera aí, e essa passagem de Reis? Por que ali os profetas estavam errando a data? Mas ele estava só tendo uma perspectiva, era só uma palavra assim. Era uma palavra dirigida ao tempo, irmãos. Exatamente. Era um tempo. Era para eles ficarem em vigilância. Era para eles ficar em vigilância. E o próprio Eliseu sabia disso.
Porque ele falava assim, fica quieto, cala-te. Não é para você ficar falando isso não, porque não vai ser do jeito que você está achando. É isso mesmo. Entendeu? Mas ele sabia. E Elias falou assim, o que queres? Aí ele falou, quero a porção, né? Eu quero a porção dobrada do teu espírito. Está falando, eu quero a condição de primogênito, que ganhava a porção dobrada. Eu quero ser teu primogênito, eu quero herdar a tua herança. Aí ele fala, então tá, então você não pode ir lá, você vai ter que me ver o dia que eu vou ascender, né? Ascender ao céu. Então aí ele anda juntinho, né, irmãos? Tá falando assim, então você volta aqui amanhã, você volta daqui uma semana, daqui um mês, aí você vai me pegar no dia. Certinho, não. Ele falou assim, ó, não tem data não, não tem dia não. Você anda comigo e eu ando contigo. Você vai observar as minhas palavras, observar as minhas palavras, o meu ensino. E de repente, foi levado. Essa é a condição hoje, irmãos, porque aqui está orientando ao mensageiro de Sardes. Observa-o e converte, mostrando claramente que não é Lutero, é alguém que vai ser pego de surpresa e estando vivo. Verdade. Estando vivo. Por isso ele fala, caso não vigies, versículo 3b, caso não vigies, virei como ladrão, sem que saiba em que hora venho te surpreender. Surpreende morto? Não. Vai vir surpreender o morto lá que morreu há quase 500 anos. Não. É isso, irmão? Não. Vai surpreender alguém que está vivo e está marcando data. Na data que ele não marcou, ele vai ser surpreendido. Entenderam, irmãos? Então, quando eu estou falando isso, eu faço vídeo ali com os irmãos, né, a respeito, não ficar aprendendo essas datas, se aprender em arrumar a sua vida, em consagrar, em se reunir como igreja, partir o pão e o cálice, entendeu? Consertar sua vida, arrumar o casamento, você que está amaziado, arrumar a condição de trabalho, você ser uma pessoa que pode inclusive ajudar o necessitado, ao invés de ficar mendigando aí, você se colocar numa condição, irmão, de irrepreensível, que é a condição dos primogênitos, aqueles que primeiramente alcançaram o quê? Alcançaram uma condição de varão perfeito. Exatamente. Entendeu? Por isso eles são maduros. Por isso a necessidade de crescer em graça e conhecimento diante de Al e dos homens. E quando está falando aqui do mensageiro de Sardes, Papai Alcha, ele está falando lá em Lucas, de novo, vamos lembrar essa passagem de Lucas, né, irmãos? Lucas, capítulo 14, ó. Diz assim, quem de vós, com efeito, querendo construir uma torre, primeiro não se senta para calcular as despesas e ponderar se tem como terminar? Não aconteça que, tendo colocado o alicerce, quer dizer, o alicerce ele colocou, o mensageiro de Sardes colocou o alicerce em Al e Alcha, o alicerce verdadeiro. Não aconteça que, tendo colocado o alicerce e não sendo capaz de acabar, por quê? Porque essa capacidade não foi dada para ele, mas ao mensageiro de Filadélfia. Essa capacidade é uma capacidade que vem pelo Espírito de Al. Exatamente. Não adianta pegar e falar que é mensageiro de Filadélfia, porque não é, entendeu? Porque o mensageiro de Filadélfia é irrepreensível. E esse mensageiro de Sardes, ele é chacota. Ele é chacota das denominações, ele é chacota no próprio meio dos ialdins, entendeu? Porque está escrito aqui, ó, no versículo 29. Não aconteça que, tendo colocado o alicerce e não sendo capaz de acabar, todos os que virem comecem a caçoar dele, dizendo,
esse homem começou a construir e não pôde acabar. Ou seja, ele quer morar ali antes de ter colocado o quê? A parede, antes de ter colocado o telhado, antes de ter feito um muro em volta. Ele está querendo morar só de ter colocado o alicerce. E não é assim. O alicerce, irmão, é o primeiro passo, mas isso não é obra acabada. A obra acabada é aquele que vem em seguida do mensageiro. Ele lançou o alicerce, mas é aquele que vem em seguida que vai construir o restante desta moradia. E é por isso, irmãos, que eu falo assim com os irmãos. Mais uma vez, se frustrou o mensageiro de Sardes. E se cumpre essa palavra que ele não foi capaz de concluir sua obra e se tornou chacota. Chacota. As pessoas fazem chacota por conta disso, por causa do seu orgulho, achar que ele tinha capacidade de concluir essa obra, e essa obra seria completada somente por mensageiro de Filadélfia, irmãos. Por isso está exortando ele, observa quem? O mensageiro de Filadélfia. Converte, escuta ele e converte ao que ele está ministrando, porque ele vai te ajudar, ele vai te acolher e você vai subir com ele. Mas infelizmente é uma atitude de vaidade e de orgulho. Ele não aceita a ajuda, ele com isso vai ser pego no momento que ele não está vigiando e vai ser pego de surpresa na data que ele não determinou. Nós estamos fazendo esse vídeo aqui curto, irmãos, a respeito dos vídeos que nós lançamos. Por que não haveria arrebatamento, né? Nesse mês agora de abril. Né? Tantas datas, a gente nem fica guardando datas que não tem a ver, né, irmãos? Essa data que ele definiu agora, dia 16 de abril, né? E o ponto, irmão, o contraponto dessa passagem, a gente pega lá em Provérbios 9:1, que fala assim: a sabedoria construiu, primeiro fala assim, a sabedoria talhou e construiu sobre 7 colunas. 7 eras da igreja. 7 eras da igreja. E ele fala assim, construiu a sua casa. Construiu sua casa. Aí, a gente lembra do papai, quando ele faz a semelhança com aquele que cavou o fundo, até o alicerce. O pai de família. Sobre uma base e alcha, ok? A pedra, construiu. Mas ele teve que cavar fundo. E ele conclui a obra, na sua 7ª coluna, ele conclui. E quando ele conclui, a gente lembra do pai de família, que ele abre e fecha a porta, porque a casa já está pronta. Depois de ter entrado, ele fecha a porta. Se ele entra na casa, irmão, a casa já tem parede, já tem acabamento, já tem porta, pronto, fechadura. Foi tudo preparado. Abriu, fechou, né? Já está pronto. Está tudo pronto, ali está tudo prontinho para receber, né, irmãos? Não é simplesmente ter lançado o alicerce verdadeiro, mas não teve capacidade de concluir a obra. Por isso que em Apocalipse 3, ali a exortação ao mensageiro de Sardes, mostrando que o mensageiro de Sardes ele estaria vivo para se cumprir essa palavra no final dos tempos. De outra forma, não falaria. Observa-o e converte a mensagem que ele está trazendo a você, mostrando claramente que não é um morto que vai converter e nem um morto que vai observar e nem ouvir, né, irmãos? É um vivo, alguém que está vivo, e é por isso que ele fala, se você não converter e observar, virei como um ladrão. E é exatamente essa palavra que bate na cabeça do mensageiro de Sardes, e ele não quer dar ouvido. Tudo por quê? Porque ele não se reconhece na condição de mensageiro de Sardes, ele quer ser mensageiro de Filadélfia. Irmão, não tem jeito, aquilo que Yahweh determinou para você ser, seja feliz em ser, entendeu? Porque você não fala com o oleiro, me faz mensageiro de Filadélfia, e o oleiro fala, não, eu quero te fazer mensageiro de Sardes. A gente simplesmente agradece e obedece aquilo que é vontade do papai. É verdade. E não fala e não tenta ser
usurpador, porque a gente sabe muito bem quem que foi o usurpador, quem que tenta ser aquele que não é, né? Que é Satanás, o antimachia também. Tentam fazer e ser o que eles não são, irmãos. Verdade. E isso só se frustram, e por isso que eles vão ser destruídos. Então, amados irmãos, esse vídeo é um vídeo curto. Eu queria entrar com os irmãos a respeito deste que está marcando data e está insistindo nisso e está levando essas multidões para se enfraquecerem. Sim. Porque está orientando ele, olha, consolida aqueles que estão para morrer, aqueles que vão ser deixados para a tribulação. Isso faz um link com Apocalipse 12. Vamos lá, abrir? Só para a gente concluir. Apocalipse 12. Apocalipse 12. Olha só. Depois da guerra no céu, Satanás é lançado na terra. Se você vai na conversa de denominação, você vai ouvir que Satanás já foi lançado na terra. E é o engano dele. Ele conseguiu enganar o mundo inteiro, as pessoas achando que está orando para Iesus, que é Jesus, e Deus, Senhor, que é Baal, e eles estão orando na realidade para o administrador infiel que está lá em cima. E aonde que está Micael e os seus anjos? Eles encarnaram, vieram aqui na terra. Esse é um estudo muito profundo que nós vamos ter que ensinar aos poucos. Eles vieram aqui na condição de papai e anjo. Veio também sem memória e também veio num corpo humano. E aí eles trazem a mensagem da verdade no final dos tempos. E aí, concluído o tempo deles da ministração, eles têm aproximadamente 42 meses de ministração, a semelhança também do antimachia, que é 42 meses de ministração. Eles são tomados, eles são levados para casa. E lá, quando eles sobem, eles fazem guerra contra Lúcifer, Satanás, o dragão, a antiga serpente, e lança Lúcifer, Satanás, junto com seu exército, para a terra. Exatamente. Aí chega aqui, ó, Apocalipse 12. Apocalipse 12 diz: ao ver que for expulso para a terra, o dragão, Apocalipse 12, 13. Ao ver que for expulso para a terra, o dragão pôs-se a perseguir a mulher, ou seja, a instituição igreja, que dera à luz o filho varão. Ela, porém, recebeu as asas da grande águia para voar para o deserto. Isso aqui é um ensino aqui que eu vou trazer para os irmãos em detalhe. Isso aqui, ó, recebeu as asas do querubim Emanuel, que conduziu a mulher para o deserto. E lá o Emanuel que vai alimentá-la. Diz, para o lugar longe da serpente, que será alimentada por tempos e metade de um tempo. É durante o ministério do antimachia, que é 42 meses, isso está em Apocalipse 13. Ele recebe 42 meses para agir, e uma boca para proferir blasfêmias. E aqui ele cuida da mulher. Por quê? Por que ele cuida da mulher? Porque ele quer casar. Quer casar com ela. Aí fala o versículo 15. A serpente então vomitou água, que é o link com as águas bravias de Emanuel, né? As águas do rio Eufrates, que vai um rio atrás da mulher, a fim de submergi-la. A terra, porém, a besta, o antimachia, que levanta do mar, e você tem um sósia dele, que é a besta que levanta da terra, né? Que é aquele falso profeta que se levanta da terra e vem o socorro da mulher. O falso profeta vem em socorro da mulher. E aí o que acontece? Versículo 17, enfurecido por causa da mulher, mas como o dragão não pode tocar na mulher, porque o antimachia está protegendo a mulher, porque o antimachia quer casar, quer imitando, né? Quer casar com ela. O dragão foi então guerrear contra o resto dos seus descendentes, os descendentes da mulher, aqueles que guardam os mandamentos de Ial e mantêm o testemunho de Yahshua. São aqueles que não foram arrebatados.
Exatamente. Conhece os nomes, as bases. As bases, foi lançado o alicerce dos nomes, mas não construiu o quê? A casa, entendeu? São aqueles de Sardes que saíram da mulher e ali eles têm o testemunho de Ial e Yaush, e é esses que vão ser perseguidos, esses que são perseguidos pelo dragão. Ou seja, se eles são perseguidos pelo dragão depois que o dragão é lançado na terra, é porque eles não foram arrebatados. Que faz um link com o Apocalipse 13. Consolida aqueles que estão para morrer, mostrando claramente que eles não estão na era seguindo a mensagem do mensageiro de Filadélfia. Eles recebem a ministração do mensageiro de Sardes, e eles vão ter que morrer, assim também como o mensageiro de Sardes vai ter que morrer porque não deu ouvido ao mensageiro de Filadélfia. Que isso fique claro. Exatamente. É um tempo de esclarecimento para os irmãos. Se você entendeu essa mensagem, você vai procurar aqui no nosso descritivo aqui do vídeo. Nós vamos te dar o canal, nós temos o canal de estudo, o canal das nossas reuniões presenciais, né? E ali você vai ter no Telegram, você vai poder baixar todas as nossas reuniões presenciais para você estudar, E são muitas. E são muitas, meu irmão. Tá você crescer. 200. Está passando 200. Passou 200 já. E aqui também no canal nós temos já 128 vídeos. Pois é. De estudos, muito estudo, né? É muito estudo para você alcançar a verdade, para você alcançar a condição de perfeito varão. Verdade. Ok, amados? Irmão, 1 Samuel 2,35 diz assim, ó. Só esse ponto aí que o irmão falou da construção da casa, né? Olha a promessa lá atrás. Farei surgir um sacerdote fiel que procederá conforme o meu coração e o meu desejo, e lhe construirei uma casa estável. Estável, né? Casa e aí estável. Faz um link com aquela parábola de Papai Yaush, que fala assim, daquele homem que construiu sua casa sobre a rocha e veio a inundação. Exato. Veio a inundação e não fez mal para aquela casa. Mas aquele que construiu ali sobre a areia, né, irmãos? Logo veio a sua ruína, veio sua queda. Exato. Essa inundação faz um link com as águas bravias de Emanuel. Exatamente. É a água que sai da boca do dragão. E isso nós vamos fazer agora no próximo vídeo, irmãos, um estudo a respeito daquilo que papai falou, que será como nos dias de Noé. Muito então bom. Você assista também o próximo vídeo e você seja grandemente edificado para que você possa escapar de tudo isso que está acontecendo e está de pé diante do filho de Ial. É importante, irmãos, você entender aqui Papai Yaush falando assim, olha, que vocês devem manter-se o quê? Sóbrios, firmes, sóbrios. Vocês devem se manter o quê? Em oração. Vocês devem se manter vigiando em todo o tempo, para que vocês tenham força de escapar de tudo aquilo que está para acontecer nessa terra e está de pé diante do filho de Ial, né? Essa passagem, irmãos, ela está falando do final dos tempos e ela deixa claramente que Ial não ia revelar o dia. Ele deixa claro que o Ial não ia revelar o dia, por isso ele fala vigiando em todo tempo, mostrando claramente que seria como um ladrão noturno, deixando claro que não haveria data. Você teria que estar vigilante, sóbrio, quer dizer, não tomando vinho fermentado, né? Você vê ali que o ensino do mensageiro de Sardes começou lançando um alicerce bom, mas não teve capacidade de construir a torre. E essa torre é uma torre de vigia. É uma torre de vigia. Os israelitas faziam as torres de vigia. São o quê? Essa torre subia e ficava um de vigia,
que é chamado Atalaia. Exatamente. É a torre de vigia, chamado Atalaia. Esse que estava lá em cima é o Atalaia, de falar, vem o inimigo, se prepare para guerrear. Esse não teve capacidade de construir a torre de vigia, irmãos. E com isso ele fica toda hora falando, prepara aí, prepara lá, porque ele não está enxergando, porque não foi capaz de construir a torre de vigilância, viu, meu irmão? Porque não é o Atalaia que não constrói, é o Atalaia. Quem constrói é o construtor. E o Atalaia, irmãos, veja bem, o Atalaia, depois de construído, ele vai lá e sobe lá em cima, né? Depois de construído, e ele fala para Israel como trombeta, porque uma das formas com que tem para avisar o povo é tocando a trombeta. E o Atalaia é Micael. Exatamente. Constrói a torre e se coloca como Atalaia, tocando a trombeta para com o povo. Exatamente. E o mensageiro de Sardes, como nós vimos, não teve capacidade de concluir a obra. Exatamente. Irmãos, é por isso que toda hora fala e se frustra, e toda hora se torna motivo de chacota para se cumprir o que diz a palavra ali. E tudo isso foi vontade de Yahweh. Por isso que Yahshua ali, ele fala, as 7 estrelas estão na minha mão direita. Significa, eles estão fazendo do jeito que eu queria que eles fizessem. Exatamente. E assim seja feito a vontade do Papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Amados irmãos, você é convidado a estar conosco no Telegram, nos estudos, né, que nós fazemos nas nossas reuniões presenciais. E você também, meu irmão, continue voltando nos vídeos anteriores e voltando para você assistir os anteriores que você ainda não viu, para que você tenha um entendimento. Ele é construído como uma casa, Exatamente. Né? Tijolo a partir de tijolo, porque o lançamento do alicerce já foi muito bem feito. Os nomes de Yahweh e de Yahshua. Mas você precisa construir a parede, colocar o teto e terminar o acabamento. Aí você está pronto para a tua redenção. E nós vamos falar sobre isso mais nos próximos vídeos. Sim, gratidão pela sua vida. Yahweh abençoe sua casa, abençoe sua família. No nome de Yahshua Mashiach. E eu falo assim, meus irmãos, não se prenda ao mensageiro de Sardes, porque o que ele tinha que fazer, ele já fez. E agora é necessário que você venha para Filadélfia, para que você consiga concluir o restante da torre, né, na sua vida, e você ser bem orientado. Aí, quando chegar a hora realmente de você vigiar, de você orar em todo momento, você vai ser bem orientado. Mas não vai ter alarme falso, não, né? Gratidão, papai. Gratidão. Fique na paz do Papai Yahshua. E assim seja. A paz de Yahshua, amados irmãos. Até o próximo vídeo. Até lá, meus irmãos.